A pauta dessa reunião, como já tínhamos decidido na reunião anterior, destina-se à apreciação do plano de trabalho desta comissão. Houve uma série de sugestões, de indicações propostas por todos os membros da comissão. Elas foram sistematizadas pelo nosso relator, o deputado Sérgio Souza, contou com a colaboração do nosso vice-presidente, o deputado Sarney Filho, também com as minhas sugestões, e eu gostaria, portanto, de conceder a palavra ao nosso relator, o deputado Sérgio Souza, para ele apresentar uma proposta de agenda que procurou aproveitar todas as indicações e todas as sugestões que chegaram até a comissão, a nossa equipe técnica, e que foi alvo de um trabalho de sistematização por parte do nosso relator. Com a palavra, o relator Sérgio Souza. Senhor presidente, senhor vice-presidente, deputado Sarney Filho, senhoras e senhores deputados, a todos aqueles que acompanham esta comissão mista de mudanças climáticas, a consultoria, e aqueles que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem também pela Rádio Senado e pelos meios de comunicação da Câmara dos Deputados. Na semana passada fizemos a instalação dessa comissão e tive a honra de ser indicado pela Sua Excelência o senador Fernando Bezerra para ser o relator desta comissão, e elaboramos aqui, juntamente com a consultoria e com a sugestão dos membros dessa comissão, um plano de trabalho para o ano de 2015. Eu consulto se todos receberam o plano de trabalho previamente. Eu vou fazer um resumo, porque ele tem aí perto de umas 10 páginas, para que a gente possa abreviar aqui os nossos trabalhos e abrir para as discussões dos colegas. Desde 2007, o Congresso Nacional intensificou o acompanhamento e o debate das questões que se referem aos cenários de mudanças climáticas divulgadas pelos relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, sigla em inglês, da Organização das Nações Unidas. Inicialmente, foi instituída a Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas. Posteriormente, foi criada a presente Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, por meio da Resolução número 4 do Congresso Nacional, em 30 de dezembro de 2008. O último relatório do IPCC, lançado em setembro de 2013, em novembro de 2014, declara que o aquecimento do sistema climático é inequívoco e que a influência humana sobre o clima é clara. As temperaturas médias globais da superfície terrestre e oceânica aumentaram em 0,85 graus Celsius entre 1980 e 2012. A neve e o gelo têm diminuído, o nível do mar subido, e as mudanças climáticas devem ter impactos generalizados sobre os sistemas naturais humanos. O acordo aprovado na COP20 em Lima, em 2014, prevê que cada país deve enviar ao secretário da Convenção as intenções de contribuições nacionalmente determinadas, que representam a proposta de cada um para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Estas intenções devem ser registradas até junho de 2015, quando o secretário da Convenção deve avaliar se os compromissos propostos no seu conjunto são suficientes para manter o aumento da temperatura do planeta no limite de 2 graus Celsius até 2050. A vigência do Protocolo de Quioto foi renovada até 2020 e o objetivo da COP21, que vai ocorrer em Paris no final deste ano, é aprovar um novo acordo que substituirá o Protocolo de Quioto a partir de 2020. Portanto, este é um ano muito especial do ponto de vista das negociações climáticas. O plano de trabalho desta comissão para 2015 não pode fugir ao debate sobre as questões em torno das negociações. Por outro lado, o Brasil vive um momento complexo
somos o primeiro grande país a enfrentar as consequências das mudanças climáticas, com a crise hídrica que afeta diversas regiões, especialmente o Sudeste, e as enchentes que assolam os estados do Norte. Paralelamente, e também como efeito desses eventos diversos, estamos na iminência de uma crise energética. Portanto, esta comissão não pode se furtar a debater tais problemas, que afetam de forma dramática a vida da população. Notadamente, a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas deve promover um diagnóstico da organização institucional relativamente à gestão dos recursos hídricos, do planejamento a longo prazo do abastecimento público de água e dos desafios do setor elétrico. Espera-se, com essas ações aqui propostas, fortalecer o diálogo com a sociedade na busca de soluções para esses problemas. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares membros dessa comissão, este plano de trabalho prevê a realização das seguintes ações. 1. Audiências públicas em Brasília, dentro do Congresso Nacional, para debater as crises hídricas e energética nacional e as negociações em torno do novo acordo climático a ser estabelecido em Paris, com a presença de autoridades técnicas nessas matérias. Audiências regionais visando ouvir as lideranças locais e promover o debate com a sociedade sobre os temas da comissão, além de visitas técnicas que promovam a possibilidade de analisar os temas tratados com experiências práticas. 3. Seminários, fundamentos científicos das mudanças climáticas, destinado a divulgar o conhecimento técnico sobre fenômenos climáticos e a influência antropogênica sobre eles, o qual poderá ser desenvolvido em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado Federal. 4. Participar na COP21 em Paris para debater com os negociadores internacionais o novo protocolo sobre o clima. E 5. A criação de um fórum de discussão no site E-Democracia da Câmara dos Deputados sobre os temas debatidos na comissão, tendo em vista ampliar os espaços de diálogo com a sociedade. E aí, senhor presidente, aqui eu gostaria só de citar quais seriam as audiências públicas sugeridas, e sem mencionar aqui ainda os convidados que já consta do plano de trabalho, que pode, inclusive, vir a receber novas sugestões dos membros dessa comissão. Audiências públicas em Brasília. 1. Diagnóstico da crise hídrica no Brasil. 2. Estrutura institucional para a gestão dos recursos hídricos. 3. Combate ao desperdício de água no Brasil. 4. As contribuições do Cerrado e da Mata Atlântica para a oferta de recursos hídricos no Brasil e o impacto das mudanças climáticas sobre os biomas. 5. Instrumentos inovadores de indução à proteção e recuperação de recursos hídricos no Brasil, sistemas de pagamentos de serviços ambientais e implantação do Código Florestal. 6. Diagnóstico da crise energética no Brasil. 7. Perspectiva para a expansão da energia solar, biomassa e outras fontes renováveis no Brasil. 8. Principais conclusões do 5º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. 9. A COP21 e as possibilidades de negociações em torno do novo acordo climático global. 10. A proposta brasileira relativa às intenções de contribuições nacionalmente determinadas. 11. O Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. 12. Reunião preparatória para a COP21. Essas seriam as audiências públicas no Congresso Nacional. Audiências regionais e visitas externas.
Sugerido aqui pelo relator uma audiência no Paraná, onde nós poderíamos debater os impactos dos reservatórios nos regimes hídricos. E aí, com visitação a Itaipu, conhecer o programa Cultivando Água Boa, que é um programa, inclusive, que está sendo muito bem divulgado pela mídia nacional, face à escassez hídrica no Centro-Oeste, entre outros programas que temos nesse sentido. Em São Paulo, uma audiência para tratar do planejamento do abastecimento hídrico no Brasil, com visitação técnica a reservatório como o da Cantareira, sistema de tratamento de água e assim por diante. No Acre ou no Amazonas, no Norte, a gente define isso numa sequência, mas uma audiência pública para estudar os impactos das mudanças climáticas no bioma amazônico, a oferta de recursos hídricos e políticas de proteção e defesa civil. Também com visitação técnica ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, entre outros a ser sugeridos por Vossas Excelências. Um quarto evento externo no Ceará ou Pernambuco, desafios, também pode ser definido outra cidade, aqui outro estado, desafios para o abastecimento hídrico do Nordeste, o regime das chuvas e as transposições de rios. E 5, em Goiás, desafios do setor elétrico, contribuição da cogeração para a redução de emissões de gases de efeito estufas do Brasil. Em Tocantins, uma 6ª reunião, a importância do plantio em nível e da proteção das matas ciliares para a proteção dos recursos hídricos no contexto das mudanças climáticas. Aí um item 3 é o seminário que ocorreria aqui no Congresso Nacional, um seminário sobre fundamentos científicos das mudanças climáticas, que a programação deve contemplar aí a difusão do conhecimento técnico sobre os fenômenos climáticos e a influência da antropogênica sobre eles. E um item 4 é a participação do Parlamento Brasileiro na COP21 em Paris, uma reunião dos deputados e dos senadores presentes na COP com parlamentares franceses e membros da delegação. Seria já para tratar de um ato preparatório para a COP. E, por fim, um fórum de debates no portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, onde a gente vai atrair, inclusive, a participação popular. Este é o relatório, senhor presidente, da proposta de plano de trabalho para esta comissão no ano de 2015. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sérgio Souza. Antes de abrir para debate, para discussão, quero informar aos senhores membros desta comissão que temos sobre a mesa 2 requerimentos. Um requerimento que é do senador Ronaldo Caiado, em que ele requer, nos termos regimentais, que os temas abaixo relacionados passem a compor a agenda de trabalho dessa comissão. As sugestões do senador Ronaldo Caiado são áreas verdes urbanas, readequação da biomassa vegetal e recuperação da biodiversidade nativa, arborização viária, matas ciliares e telhados verdes, visando o aumento dos serviços ambientais, minimização das ilhas de calor, fixação de CO2 e resiliência a eventos climáticos extremos. A segunda sugestão é em relação à mobilidade urbana. A preferência histórica do transporte urbano individual é responsável pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa nas cidades brasileiras. Alternativas de transporte não poluentes, através de ciclovias ou calçadas plenamente acessíveis, precisam ser propostas, assim como o transporte público de qualidade. Terceira sugestão, gestão da água. Com as mudanças climáticas, esse quadro pode se tornar ainda mais grave e generalizado. Gestão de resíduos sólidos. A destinação incorreta dos resíduos sólidos nos municípios brasileiros é fonte importante nas emissões de gases de efeito estufa. Essas sugestões do senador Ronaldo Caiado certamente serão agasalhadas na nossa agenda de trabalho. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. O segundo requerimento é do nosso
primeiro vice-presidente do senador, Senhor presidente, deputado Sarney Filho. Eu tinha falado antes, eu retiro esse requerimento, assim como quero sugerir que o requerimento do deputado Caiado, que ele também seja retirado para que sirva como subsídio, como sugestão, para que o relator possa incorporar o seu plano de trabalho. Pois não. E aí... Mas nós podemos aprovar, até para valorizar o requerimento, e eles serão atendidos na própria redação final do plano de trabalho. Todos se sentirão porque, inclusive, a minha sugestão, ela vem em virtude de uma sugestão que recebi de alguns órgãos da sociedade civil. Então, agora, eu pedi que transformasse em requerimento, mas, na realidade, é preciso que a gente aprofunde essa discussão. Então, poderíamos votar, então, do senador Caiado, e o meu eu retiro de ofício. Eu queria fazer um apelo. Vamos aprovar o seu requerimento, Excelência. Então, pronto. Então, vamos aprovar os dois requerimentos. Tá os dois requerimentos. Tá bom. Tá bom. E entra como subsídio para o relator. Então, os que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram, aprovados. Agora, o requerimento do deputado Sarney Filho, ele nos remete, digamos, a uma primeira discussão. É que a posição brasileira está sendo construída pelo governo federal, envolvendo diversos ministérios, e a agenda proposta pelo deputado Sérgio Souza, nós teríamos que observar qual seria a precedência dessas reuniões que estão sugeridas para a agenda. Então, me parece que agora, em abril e maio, a gente deveria focar as reuniões que estão sugeridas de preparação para a COP21 já agora em abril e maio, pelo menos, senão a gente perde o time de construir uma proposta coletiva, uma nossa, e também entender como é que está evoluindo a posição do governo federal, que vai, digamos, submeter a posição brasileira lá durante a COP21. Então, a minha sugestão é que o requerimento do deputado Sarney Filho já, de certa forma, determina que a gente avalie, com a aquiescência do relator, uma ordem cronológica para o cumprimento da nossa agenda. Então, eu abro para o debate a proposta de agenda de trabalho e vou dar a palavra ao primeiro inscrito, ao deputado Trípoli. Senhor presidente, gostaria de aproveitar, cumprimentar o relator pela brilhante trabalho que ele apresenta hoje no nosso plano de trabalho por ano 2015. É extremamente abrangente. Eu entendo que vai exatamente dentro das expectativas que os membros da comissão têm e com o objetivo central, que é, obviamente, trabalharmos nessa vertente, que é exatamente buscar a contribuição brasileira para a COP21. Só a título de colaboração, no item 2 das audiências públicas em Brasília, eu vejo aqui o representante do Ministério das Cidades. Eu tenho uma sugestão a fazer, que é o doutor Paulo Ferreira, que é o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Ministério das Cidades, que já foi diretor, vice-presidente da Sabesp de São Paulo, professor de engenharia do Mackenzie, é um profundo conhecedor da área. Então, como tem aqui, eu vi o representante do Ministério das Cidades ainda não tem um nome, eu sugeriria, então, o nome do doutor Paulo Ferreira, que é o Ministério das Cidades, é o item 1.2, estrutura institucional para a gestão de recursos hídricos. Era só essa minha sugestão, senhor presidente. Obrigado. Pois não, eu ofereço a palavra agora ao deputado Angeli. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, colegas parlamentares, senadores. Eu fiquei impressionado positivamente pela consistência do plano de trabalho apresentado pelo nosso relator, focando em temas complexos que exigem um estudo aprofundado. Me preocupa a formatação do cronograma para que nós possamos cumprir com profundidade, com bastante esclarecimento, que seja audiências e seminários esclarecedores e que fique para os anais da nossa comissão. E eu queria sugerir aqui no item 2.3, as audiências regionais, apesar de ser deputado do Acre, mas para mim não importa. O que é mais importante é nós escolhermos um estado da Amazônia que seja mais fácil a mobilidade dos demais interessados estados
da Amazônia. Se for o Amazonas, não tem problema. Queria apenas sugerir, no Acre nós temos um pesquisador, um cientista da Embrapa, que acaba de passar 1 ano e meio em Harvard estudando essa questão do biomassa amazônico, Dr. Judson Valentim, da Embrapa, que ele possa participar desse painel, dessa audiência sobre o impacto das mudanças climáticas no bioma amazônico. Pois não, muito obrigado. Mais algum senhor, o senador Donizete, com a palavra. Só para parabenizar pelo trabalho, agradecer a inclusão dos nossos 2 pedidos aí, o 1.5 e 1.6, e gostaria de colocar palmas à disposição para a gente fazer uma audiência dessas lá, que eu considero muito relevante. Certo? Mas meus parabéns pelo trabalho, estamos começando muito bem essa tarefa que é de grande responsabilidade para todos nós, parlamentares aqui da Câmara e do Senado e para o Brasil como um todo. Obrigado. Muito bem. Eu, antes de passar a palavra ao deputado Leônidas Cristino, na realidade nós estamos com uma sugestão, com uma ideia que vai ter que ser trabalhada para que nessas audiências regionais a gente possa ter sempre um ministro de Estado convidado, ou ministra de Estado convidado. Por exemplo, no Tocantins, a ministra Cátia Abreu, que poderia oferecer o transporte para que os membros da comissão possam estar em maior número no Tocantins ou em Goiânia, para quando a gente fizer esse movimento. Da mesma forma, o ministro Eduardo Braga, como formos ao Amazonas, e quando formos ao Nordeste, tentar ter a presença do ministro Ock, porque ele é quem está envolvido com a grande obra da transposição, e aí vamos tentando identificar, porque facilitaria o deslocamento da comissão e, ao mesmo tempo, procurar também prestigiar esses encontros regionais com a presença de um representante do governo federal, que só iria enriquecer as nossas atividades externas. Com a palavra, o deputado Leônidas Cristino. Senhor presidente, senhor relator, deputado Sérgio Souza, eu queria parabenizá-lo pelo relatório, pela proposta aqui de plano de trabalho. É claro que isso aqui não é uma coisa pronta e acabada ainda. A gente pode dar uma mexida para melhorar. Eu digo isso porque esse problema principalmente de recursos hídricos que aconteceu nos últimos 6 meses, 1 ano, só clareou para o governo e para a grande mídia nacional quando aconteceu no Sudeste e no Sul. O Nordeste já passa por esses problemas há muitos e muitos anos. Aliás, pela vida toda. E o Ceará, e o Rio Grande do Norte e a Paraíba são os únicos estados do Brasil que não tem nenhum rio perene. Pernambuco tem, Alagoas tem, Sergipe tem, Piauí tem e o Maranhão tem vários. Aliás, o Maranhão tem uma especialidade. Ele não tem as desvantagens da Amazônia, só tem as vantagens, e não tem as desvantagens do Nordeste, só tem as vantagens. Por isso que o Maranhão é essa potência, né deputado Sarney? Por isso, eu fico assim, muito feliz, porque começa a se fazer um trabalho sistêmico no Brasil com relação aos recursos hídricos e também agora com relação às mudanças climáticas. Porque, repito, o Nordeste passa por momentos complicados, embora que a gente tenha feito o dever de casa. O Nordeste, principalmente o Ceará, faz 3 anos que não chove. E nós estamos ali, da mão para a boca, mas estamos suportando, né? O Nordeste todo tem 39 bilhões de metros cúbicos de água armazenados, ou armazenável. O Ceará tem 19, quase a metade. Quer dizer, nós fizemos o dever de casa. Agora, nós queremos avançar também nesse setor, tanto na mudança climática, para que a gente não vire um deserto, mas, acima de tudo, de controle dos recursos hídricos. O Ceará está fazendo o cinturão das águas. O que é isso? É captar a água do São Francisco, a transposição das águas do São Francisco, e levar para todas as bacias hidrográficas importantes do Ceará. É uma obra
importantíssimo. O senador Fernando Bezerra sabe disso, quando o ministro ajudou e contribuiu para que a gente pudesse pensar naquele primeiro momento, e hoje já é uma realidade. Por isso, eu queria também sugerir isso, o presidente Fernando, da bancada do Nordeste, uma comissão permanente de engenheiros para acompanhar as obras da transposição das águas do São Francisco. Porque aqui e acolá, a gente lê nos jornais, né, vê na televisão coisas totalmente fora de lógica e sem nexo com relação àquela obra tão importante para a vida do povo nordestino. Por isso, eu queria sugerir também que essa mesma comissão a gente ouvisse permanentemente para que a gente tenha uma ideia do que realmente está acontecendo nessa obra do século, para nós nordestinos, também, é claro, para o Brasil, que é a transposição das águas do São Francisco. Por isso, eu fico satisfeito por participar desta comissão, liderada pelo meu amigo Fernando, mas também queria, para finalizar, enfatizar um ponto que o Sarney falou aqui. Acho que foi com o Caiado, em relação ao requerimento do Caiado, do senador Caiado, que é a gestão das águas. Ora, ontem eu vi uma reportagem que quase 40% da água tratada no Brasil é desperdiçada. Onde é que tem essa lógica? Como é que a gente não começa a trabalhar já nesse setor? Ou seja, de cada metro cúbico que o Ceará trata, né, 60% é usado e 40% é desperdiçado. Tem cabimento isso aonde? Por que ninguém trabalha diretamente, com ênfase, captando recursos, principalmente do governo federal? É muito mais barato fazer isso, economizar água, do que, às vezes, construir uma barragem. Isso, Nova York fez isso há 30 anos atrás. Está concluindo aí a obra agora, se eu não me engano. Mas ele começou a pensar isso há 30 anos atrás. Ou seja, recuperando, substituindo os dutos, né, as aduções, para que ele pudesse não acontecer esse desperdício. Por isso, eu queria só deixar essas preocupações, com a certeza de que nós vamos fazer um belo trabalho no sentido de que a gente avance nessa área de mudanças climáticas, mas, acima de tudo, de respeito ao meio ambiente, como também economizar as águas do nosso país. Eu quero agradecer a contribuição do deputado Leônidas Cristino, chamando a atenção que na agenda de trabalho apresentada pelo nosso relator, o item 1.3 tem um painel específico sobre a questão do combate ao desperdício de água no Brasil. E subscrever o testemunho do deputado Leônidas Cristino em relação a uma coisa que me parece muito importante, e daí aquela sugestão de uma visita ao Ceará e a Pernambuco, porque o Ceará, além de ter uma legislação do ponto de vista de recursos hídricos a mais avançada do país, é também o Estado que tem uma liderança efetiva na gestão de recursos hídricos. Acredito até que essa ida ao Nordeste vai ter que passar pelo Ceará e por Pernambuco. Talvez no Ceará, dando destaque à gestão de recursos hídricos, à parte de legislação, e em Pernambuco, talvez, a parte mais voltada ao acompanhamento das obras da transposição e das obras complementares que integram essa importante infraestrutura hídrica que está em fase de construção. Eu ofereço agora a palavra aos deputados Sarney Filho. Senhor presidente, apenas para complementar aquilo que Vossa Excelência já alertou e está explícito no meu requerimento, nós temos um tempo muito curto se a gente quiser realmente influenciar no que o governo brasileiro vai colocar na COP21. Então, sem entrar, sem, de qualquer forma, descaracterizar o espírito proposto pelo relator da discussão, eu acho que se inclui adequadamente dentro desse espírito, a gente podia priorizar a COP21, as sugestões, aqui mesmo está alguns pontos cruciais que necessitam ser definidos para a efetiva participação do Brasil. Então, eu cito aqui,
Quais as novas metas que devem ser adotadas de redução? Como ficam as chamadas obrigações comuns mais diferenciadas? Como fica a proposta brasileira de círculos concêntricos? Como fica a perspectiva de reduções mais intensas de emissões na agricultura, energia e desmatamento? Então, essas questões estão sendo discutidas agora pelo governo brasileiro. Se a gente não se inserir dentro dessa discussão, nós vamos ficar somente assistindo. Então, eu acho que, e por uma questão até de economia de tempo, talvez fosse, sim, melhor a gente fazer um seminário que pegaria um dia só e nós dissecaríamos isso, essas questões que estão aqui colocadas, e poderíamos já nos colocar também, colocar a nossa opinião a partir desse seminário, a opinião da comissão. Só para que o relator possa levar isso em consideração. Eu vou passar a palavra ao nosso relator, mas antes de dar a palavra ao deputado Sérgio Souza, já pela provocação do deputado Sarney Filho, eu queria trazer como sugestão que a gente tem que iniciar essa agenda que está proposta. Ela não está ainda 100% finalizada, mas ela está muito próxima disso. Evidentemente que nós vamos ainda aprimorar, fazer os ajustes necessários. A minha sugestão é que a gente estabelecesse o dia 15 e o dia 29 como já duas datas, que são duas quartas-feiras, dia 15 de abril e dia 29 de abril, para que a gente pudesse iniciar o debate sobre a questão hídrica e o dia 29 a gente fazer esse primeiro grande encontro sobre a questão de mudanças climáticas e a preparação da nossa posição para a COP21, porque já aí a gente vai ter uma ideia de quantas reuniões a gente vai precisar enfrentar em maio e em junho, para que quando o governo federal tiver uma posição, a comissão também já está bastante avançada no sentido de expressar uma posição que precisa ser encaminhada para as várias instâncias daqueles que estão sistematizando as propostas de vários países. Acho, inclusive, que é importante que essa comissão procure ter um protagonismo junto aos outros dois países que são importantes na definição daquilo que vai substituir o protocolo de Quioto, que poderá ensejar uma visita tanto aos Estados Unidos quanto à China, porque esses são os países ao lado do Brasil que, de certa forma, definem a posição desse importante fórum internacional que vai tomar lugar em Paris em dezembro próximo. Então, a minha sugestão ao relator é que a gente pudesse trabalhar dia 15 a abertura desse diagnóstico da crise hídrica no país e no dia 29, que nos dá tempo de a gente fazer visitas, o relator, eu, o primeiro vice-presidente, Sarney Filho, a uma série de órgãos do governo federal, para a gente poder organizar esse primeiro grande encontro, para a gente poder depois saber como a gente ocupa a nossa agenda de forma prioritária em relação à questão da COP21 durante o mês de maio. A palavra ao deputado Sérgio Souza. Só um informe, presidente, um pequeno informe. Hoje foi criada pela manhã uma comissão especial sobre a crise hídrica na Câmara dos Deputados. Também, presidente, já houve uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente no fim do ano passado e houve também a transformação de uma sessão em comissão geral para tratarmos disso. Então, esse é um assunto que a gente já tem alguma base para poder a gente avançar aqui e fazer bem objetivamente uma discussão. É só para o relator também, talvez a assessoria que está aqui presente pudesse ter acesso a essas discussões. O café da manhã também, o primeiro café da Frente Parlamentar Ambientalista foi sobre a crise hídrica. Eu vi aqui algumas das propostas aqui de chamada, que tem muita gente que já participou dessas discussões. Então, é bom a gente pegar essa memória para podermos avançar. Bom, senhor presidente, primeiro que, pelo que eu percebo aqui dos colegas, é que nós estamos dividindo os trabalhos desse ano em duas partes. A primeira dela é nunca esquecer da importância que é de nós nos aprofundarmos cada vez mais no tema mudanças climáticas no sentido amplo.
e o impacto que isso traz para nós neste momento e nas vidas futuras, ao planeta como um todo. O segundo é tratar de questões pontuais que está acontecendo conosco e é o reflexo do efeito das mudanças climáticas. Aí vem a questão hídrica e, por consequente, a questão energética, e que vai afetar não só a saúde do nosso país, do nosso planeta, do ponto de vista ambiental, mas também a saúde do bolso do cidadão, porque ele está pagando esta conta de forma direta ou indireta. Todas as sugestões aqui colocadas, elas são muito bem-vindas, elas vêm aprimorar o nosso inicial plano de trabalho e que vai ser aprimorado durante o ano, durante os trabalhos. A maioria delas aqui, especialmente as colocadas pelo senador Caiado, elas já estão dentro do plano de trabalho, de certa forma, colocadas. Nós vamos ajustar, junto com a consultoria, em que momento que nós devemos colocar cada uma delas, em qual audiência pública, se aqui dentro do Congresso ou nas nossas audiências externas. E com relação às colocações aqui pelo deputado Trípoli, deputado Leônidas, senador Donizete, deputado Angelim, todas elas são muito bem-vindas e estão acatadas no nosso plano de trabalho. Se não previstas, serão colocadas agora em diante. Eu queria só sugerir também, senhor presidente, eu relendo aqui o plano de trabalho, eu não vi que nós estamos falando, dando como temas principais aqui, lógico, sempre, de um lado, a questão das mudanças climáticas de uma maneira maior, mas de maneira mais pontual, a questão energética e regime hídrico. Nós não colocamos aqui a questão de irrigação. Então, eu vou sugerir à comissão, para a gente tentar aqui dentro das audiências que nós vamos fazer, tratarmos essa questão, porque são vários estudos que demonstram que a grande parte da água utilizada ela vai para fins de agricultura, da irrigação, e eu acho que é importante nós tratarmos também deste tema. Lógico que a prioridade é para o abastecimento das pessoas, mas isso pode trazer também uma consequência à agricultura, à alimentação e assim por diante. No mais, senhor presidente, eu quero agradecer a todos os meus colegas, sejam senadores ou deputados, pelas colocações com relação ao nosso plano de trabalho e dizer que não é um plano de trabalho do relator, é um plano de trabalho da comissão e nós vamos, durante o ano, o aprimorando com a sugestão de Vossa Excelência. Muito obrigado. Bom, então, feita essa manifestação do nosso relator, consideramos que a proposta está aprovada e, não havendo mais oradores inscritos, eu encerro a nossa reunião, convidando para a próxima reunião, que será quarta-feira... Dia 15, 14 horas. Dia 15 é a sessão, mas dia 8, quarta-feira, às 14h30, a gente apresenta a versão final do plano de trabalho.